Agora vamos falar sobre saúde. É dia do quadro Fala Doutor. Roda a vinheta, produção. Atenção, viu? Principalmente você, pais, mães responsáveis por crianças. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, por ano, cerca de 29 mil crianças são diagnosticadas com cardiopatias congênitas. Isso mesmo, viu, gente? Qualquer anormalidade na estrutura ou função do coração, que surge nas primeiras 8 semanas de gestação, quando este órgão está sendo formado. Dessas aí, 6% vêm a óbito antes de completar 1 aninho de idade. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o cardiologista pediátrico, o doutor André Soltero, especialista no assunto, entende muito, médico inclusive que já me atendeu quando eu estava grávida, fez a minha morfológica, né, do coração, para sentir lá, ver o coração do bebê, se estava tudo bem, tanto na gravidez da Alice como na gravidez do Arthur. A Alice também já retornou, está tudo bem, graças a Deus. É um cuidado que a mãe precisa ter durante toda a gestação, né? Já procurar um especialista, doutor? Bom dia. Bom dia, Aline. É um prazer enorme, né, falar com vocês. E eu aproveito a oportunidade para lembrar que uma coisa que eu sempre comento, por que é que a gente faz um pré-natal? Então, a gente faz um pré-natal para saber sobre a saúde do bebê. E qual é a resposta se a gente pergunta qual a doença como órgão isolado mais frequente da gestação? A resposta é exatamente a má formação cardíaca. A incidência é mundial. A cada 100 crianças nascidas, pelo menos uma tem um problema cardíaco. A gente precisa fazer o diagnóstico no período precoce para poder salvar vidas. E eu sempre digo, devolver a felicidade para as famílias. Então, esse é um cuidado que já começa durante o pré-natal, né? A médica ali, a pessoa que acompanha, o médico, o obstetra, vai solicitar os exames para essa gestante e ela deve fazer esse acompanhamento. Se ali for detectado alguma anomalia, alguma anormalidade, o tratamento já inicia mesmo com o bebê na barriga ainda. O tratamento precoce, como eu falei, ele pode mudar completamente o futuro dessa criança. Em alguns casos, no acompanhamento, você precisa interromper a gestação porque o bebê pode ter risco de óbito. Outros casos, você já faz alguns tratamentos dentro do útero. Hoje já são dilatadas válvulas, já são feitas aberturas no coração, já são administradas medicamentos para tratar alterações do batimento. Outros casos, você não faz nada de terapêutica, quer dizer, nada de tratamento dentro do útero, mas você se prepara para receber a criança. Muitas vezes você necessita de uma medicação especial, que pode ser importada, e você se prepara para receber o bebê, e outras vezes você precisa de um tratamento cirúrgico. Você pode, inclusive, escolher o local que a criança vai nascer, o cirurgião que vai operar o seu filho. Então, aquilo que seria uma emergência, não, está tudo programado. Essa é a boa medicina, a medicina do século atual. Para aquela gestante que está nos acompanhando agora, em que momento da gestação é feito o exame? Eu não lembro, viu? Já esqueci, minha memória está fraca. Pode ter sido até a Covid, eu não lembro. Em que período da gestação é feito aquela análise, né? Aquele exame, se não me engano, é ultrassom morfológico para ver a eco, né? O ecocardiograma fetal. Ecocardiograma fetal. Qual é o momento da gestação que é realizado? O ecocardiograma fetal ele pode ser feito basicamente em qualquer época da gestação. Com 8, 9 semanas, o coração, como você já tinha falado, está completamente formado. Depois disso, ele só faz crescer. Então, existe um período nesse primeiro trimestre que você pode usar a ultrassonografia transvaginal para avaliar o coração, mas de rotina, né? A gente faz mais o exame, depende muito de cada equipamento. Eu, pessoalmente, prefiro fazer entre a 20ª e 26ª semana. A gente tem melhores imagens, o bebê se movimenta mais. Se a gente faz no período mais tardio, algumas complicações, algumas dificuldades para o exame. Quanto mais avançada a gestação, mais cálcio você tem na coluna, dificulta a penetração do ultrassom. Se o bebê chegar no período numa posição difícil, ele vai ter pouca chance de movimentar. Então, melhores qualidades de imagem no período entre 20 e 26 semanas. E olha, não tem coisa melhor do que você ouvir o especialista. O doutor André Soltero, por exemplo, dizendo, olha, tá lindo o coração do seu bebê, tá tudo bem, tá batendo aqui forte, feito um touro. Vamos à participação aqui no telão, telespectador, bom dia. Bom dia, eu sou Luana Prata. Eu gostaria de saber o que era o sopro cardíaco. Cardíaco em criança, em que momento é detectado? O que é isso? Olha, Aline, essa pergunta é ótima. Eu espero que eu consiga ser objetivo.
de esclarecer as pessoas. Há um verdadeiro temor quando um pediatra ou um cardiologista diz a uma mãe ou um pai que tem um sopro no coração. Gente, sopro é apenas um som, é um barulho que a gente ouve com aquele aparelho que é o estetoscópio. Lembrando que existem dois tipos de sopros. Existe um sopro que é fisiológico, ou seja, é um sopro comum da idade. Metade das crianças no planeta inteiro, um dia o pediatra vai ouvir um sopro. O coração da criança ele bate bem mais rápido do que o nosso adulto. Então, o sangue, quando passa pelas válvulas, pelas estruturas do coração, ele pode gerar esse som. Mas qual é a conduta do pediatra? O pediatra vai certamente pedir um ecocardiograma, que é o exame que analisa a formação do coração, vê as cavidades, as válvulas, as artérias, o ritmo, e vai dizer, olha mãe, esse é um sopro fisiológico, é um sopro que não tem período para desaparecer. Ou então, infelizmente, existem sopros que são secundários a uma doença. Então, por exemplo, se você tem uma válvula estreita, na hora que o sangue vai passando por essa válvula, da mesma maneira eu faço uma comparação assim, que ajuda, a gente pega uma mangueira, está molhando o jardim, se aperta um pouquinho aquela mangueira, vai gerar um esguicho, a mesma coisa no coração. Então, esse sopro vai ser por causa de uma doença. E se for doença, tem que saber o nome da doença, conversar com o seu médico para explicar. Porque existem doenças graves do coração? Claro, existem, mas existem muitas doenças simples e de fácil resolução, de fácil tratamento. Muito boa essa sua explicação, doutor, porque é muito comum realmente essa sua fala da gente chegar, uma mãe chegar em casa dizendo, olha, o médico disse que ele está com sopro no coração e a família toda fica ali em pânico, meu Deus, está com sopro, né? O que será? Mas aí vale fazer esse acompanhamento, saber direitinho o que é, se é fisiológico ou não. Exatamente. Vamos para mais uma participação aqui no telão, bom dia. Bom dia a todos, meu nome é Jussiara Soares. Doutor, eu gostaria de saber qual a importância do diagnóstico das doenças ainda na gestação. A gente já vinha falando sobre isso, olha só como é bom, né? A nossa dúvida aqui no estúdio, a minha dúvida, é dúvida também do telespectador, é a sua dúvida aí em casa. É importante, né? Fazer esses exames logo cedo. A gente já comentou sobre isso, mas eu vou aproveitar só para reforçar quando a gente fala do efeito surpresa. A gestação é um período onde emocionalmente toda a família está diferente. Você está mais sensível, né? A cada palavra, a cada gesto. Então, uma notícia de uma má formação no bebê sempre será um período tenso na vida. Mas, por mais difícil que seja essa situação, eu digo, quando os pacientes ficam sabendo na hora do nascimento, ela é muito mais grave. Então, a gestação você tem um período, né, para muitas vezes um acompanhamento psicológico, como é que eu lido com essa situação. Você vai precisar disso, você vai se informar, você vai estudar e quando nasce o bebê, a mesma coisa quando nasce um bebê com uma síndrome genética. E agora, o que é que eu faço? É de vidro, né? Eu posso pegar? Como é que é? Então, o efeito surpresa realmente é bem nocivo. Por isso é tão importante, né? Fazer o pré-natal, ter esse acompanhamento médico, né, especializado. Vamos mais uma vez para o telão, mais uma participação. Bom dia. Sou Romário Oliveira Pinto. Gostaria de saber se o coração dói. É mito ou verdade? Pode a criança chegar, olha, meu coração está doendo. Serve para adulto também, a gente costuma, né, ouvir de adulto, de criança, mas como é a resposta do Romário? As perguntas estão ótimas. Na verdade, assim, é uma oportunidade realmente muito grande de a gente esclarecer a população. E falando aqui para vocês, para você, mãe, pai, coração dói? Sim, coração dói. Inclusive coração de criança. Existem dezenas e dezenas de tipos de doenças que podem fazer com que o coração receba menos oxigênio e exista uma dor. O lado bom dessa história é que na pediatria e na adolescência, a maioria das vezes que a criança refere uma dor no peito, ela realmente está sentindo a dor, mas a causa, habitualmente, não é uma causa cardíaca. Então, várias coisas podem confundir. Doenças de estômago, de esôfago, a dor pode irradiar para cá. A criança que praticou esporte, dormiu de mau jeito, uma inflamação na cartilagem, no osso, na musculatura. A criança que tem asma pela falta de oxigênio. Eu digo, todo mundo tem um órgão de choque. Tem pessoas que ficam ansiosas, fazem xixi toda hora, outras têm dor de barriga e outras têm dor do peito. Mas para a gente tratar a dor do peito, você tem que tratar a mente, tem que saber qual é a causa.
E o que é muito comum, que as mães estão acostumadas a ouvirem, a dor de gases, né? E realmente dói bastante, habitualmente dói no lado esquerdo. Mas aí a gente tem que saber por que está produzindo muito gás. Está comendo muito rápido, sem mastigar, está tomando muito refrigerante, é o tipo de dieta, tem alguma doença inflamatória no intestino. Então, o primeiro passo é consultar o pediatra e, se o pediatra achar necessidade, vai encaminhar para o especialista. É importante essa sua fala, eu lembro, adultos geralmente questionam, né? E a gente ouve essa resposta. São gases, tenha calma, apenas gases, mas é bom investigar, é bom consultar, né? Procurar o pediatra lá que faz esse acompanhamento da criança e ele vai dizer se há necessidade de fazer exames ou não. Mas é sempre bom estar atento, né, a esses sinais e ouvir o que a criança diz, né? Não negligenciar, né, doutor? Exatamente. Então, mesmo quando é uma alteração emocional, eu sempre digo, a gente não admite mais, nos dias atuais, que a gente negligencie, quer dizer, não dê importância às alterações que são da mente, porque uma alteração da mente hoje, ela vai gerar uma alteração orgânica, uma alteração de um órgão mais adiante. É como uma dorzinha, o estômago aperta por ansiedade, dá uma gastrite, se você não cuida, vai gerar uma úlcera e assim por diante. Então, trabalhar com criança, eu digo, é um privilégio, porque o pediatra é o único profissional que pode fazer com que uma doença talvez nunca se instale na vida daquele ser, ou então que se instale de uma maneira um pouco mais distante, numa fase mais avançada da vida. Ok, vamos para mais uma participação aqui no telão do nosso telespectador. Meu nome é Maria da Paz. Existe colesterol para criança, Ih, dona Maria. diabetes para criança, pode tomar insulina. Eita, meu Deus do céu. Olha, bom, viu a pergunta da dona Maria da Paz. E aí, doutor? São perguntas bem do dia a dia. E aproveitando para falar para as pessoas o seguinte, o colesterol é um tipo de substância essencial para a nossa vida. Ninguém vive sem colesterol. Todas as células do nosso corpo, da pele, do coração, tudo tem colesterol na formação daquela célula. O que a gente não pode ter é o colesterol alto. Porque se a gente tem um colesterol alto, ele vai se depositando na luz, quer dizer, dentro do vaso, aos pouquinhos. Então, uma coisa que se sabe hoje é que esse acúmulo de depósito de gordura, ele pode começar já na vida fetal, Aline. Vários trabalhos mostram isso de crianças que foram a óbito, que se foram estudadas. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas dizerem, mas não está sentindo nada, é criança, pode tudo. Gente, um adulto que tem um infarto com 40, com 50, com 60 anos, e o colesterol está implicado nessa doença que pode levar ao infarto, porque não é só o colesterol, existem várias outras. Quando o colesterol tem essa importância, ele não começou a ser maléfico de um dia ou de um ano para trás. Certamente começou durante a infância. E a gente pode ter o colesterol alto por duas maneiras. Uma maneira são os hábitos de vida inadequados, que todos nós sabemos. Né? Falta de exercício, excesso de peso, comer o que não deve. Mas existe um fator que se chama fator genético. O fígado da gente produz uma substância, de uma maneira simplista de explicar, mas realmente é assim que acontece, que retira o excesso de colesterol que está passando pelo sangue. Tem pessoas que não produzem praticamente nada ou produzem muito pouco. É o tipo de alteração do colesterol que só vai melhorar com medicação, não tem jeito. A dieta, a mudança dos fatores de vida pode melhorar 20%, 30% das taxas de colesterol, mas quando existe um fator genético é medicação e hoje a gente tem vários medicamentos seguros. É muito comum a gente conversar com adultos e, não, meu colesterol está um pouquinho alto só, 210, 220. Isso durante décadas, durante anos, pode fazer um estrago muito grande. Então, a meta para a gente prevenir doenças cardiovasculares é colesterol normal. E reforço, o pediatra ele tem esse poder de, quem sabe, mudar para melhor a vida de uma pessoa. E aí, doutor, é importante também não associar o colesterol ao peso, né? Porque às vezes a criança pode ser magrinha, né? E tem o colesterol alto. Eu passei por isso. O doutor André Sotero investigou e o coração estava tudo bem da minha Alice. Mas a dona Maria, ela falou também do diabetes. O diabetes também pode levar complicações ao coração da criança. A gente sabe que tem crianças que vivem, né, com a diabetes. Foi essencial você ter lembrado, né, essa associação que não é real, né, entre a obesidade e o colesterol alto. Então, crianças magrinhas, né, e principalmente aquelas que têm hábitos de vida inadequados e alterações genéticas, elas podem ter o colesterol bem alto. Em relação ao diabetes, sim, eu respondo a ela, criança usa insulina, que é o diabetes na infância, o mais comum exatamente é você usar insulina e não comprimidos. E é o alerta que a gente sempre faz.
A obesidade, a pessoa pode ser obesa, ser bonitinha, ser feliz, ok. Mas obesidade é realmente uma doença, então cabe ao médico orientar. O excesso de peso, com o tempo, você pode criar umas alterações, eu digo, bioquímicas, que vai fazer com que a pressão da pessoa aumente, a resistência, né, que a gente fala, a resistência à insulina que está alterada, e você pode desenvolver não só o diabetes, como outras doenças. Então, o controle de peso deve ser meta a ser perseguida. Muito bem. Vamos para mais uma participação, doutor? Aqui no telão. Bom dia, sou Cláudia Teles e gostaria de saber como é que sabe se uma criança tem problemas cardíacos, como identificar? Ela fez o pré-natal, não diagnosticou nada, ou não fez, né, não fez nenhum exame naquela época, mas agora ela quer saber se a criança tem algum sinal, apresenta algum sinal? Mais uma pergunta de importância prática muito grande. Aí a gente lembra o seguinte, as doenças do coração de criança, elas são basicamente de dois tipos. As doenças congênitas. Congênita é aquilo que você nasce com, ou existem também as doenças adquiridas. Então são várias também as doenças que você nasce com um coração normal, mas você pode, de repente, ser acometido por alguma outra patologia. A melhor maneira de saber sobre a saúde do coração da criança são as consultas regulares com o pediatra. O pediatra vai examinar, vai fazer o exame físico, vai colher a história e vai suspeitar ou não de uma patologia cardíaca e saberá encaminhar para o especialista. Mas, de regra geral, o que chama a atenção é o baixo ganho de peso, infecções de repetição, a criança que cansa quando está fazendo as suas atividades físicas, episódio de tontura, de desmaio, a reclamação de que o coração está batendo rápido demais e às vezes a criança, as menores, elas não sabem dizer que é o coração acelerado, elas referem exatamente aquilo que a gente comentou, uma das causas de queixa de dor no peito. Na verdade, a dor é um coração que está acelerado. Então, a consulta com o pediatra vai direcionar a família para o tratamento adequado. Importantíssimo essas orientações do Dr. André Sotero. Quero agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer esse bate-papo aqui com a gente, trazendo todas essas explicações aqui no Balanço Geral. Volte sempre. Privilégio meu, né, reencontrar vocês e tentar ser útil para as pessoas, levando as informações sobre o coração infantil. Obrigada mais uma vez. Um excelente dia, um excelente fim de semana para o senhor.